por vossas vidas, parabenizá-los por mais um ano de vitória, por mais um ano de bênção. Louvar a Deus pela vida dos nossos obreiros aqui, nosso irmão Deusdete, Deus abençoe. Também ao seu Pires, pastor, que é um servo de Deus, que nós o conhecemos de longa data. Inclusive, estivemos juntos agora na quarta-feira, ou na segunda, eu estive 2 dias no Taboão, na segunda e na quarta estivemos lá, ministrando ali para um grupo de 1.600, aproximadamente 1.600 obreiros. Eu digo isso porque eu mandei para lá 1.600 revistas, e saíram todas, então o grupo de matriculados ali era de 1.600. Nós ministramos ali, e o nosso irmão, o seu, estava ali adorando a Deus, juntamente, não é? Tem muitos hinos lindos que faz a gente refletir. Glória a Deus. Para mim é uma alegria estar aqui juntamente com os irmãos, e também um momento de grande sensibilidade, né? Porque o ano passado estava ministrando aqui, e o meu pai estava dirigindo aqui o trabalho, né? Eu até tinha reclamado com ele, depois que eu fui ver no vídeo, que ele estava lendo a Bíblia escorado no púlpito. Falei, pai, o senhor está lendo a Bíblia escorado no púlpito, pai? Não é? Mas agora ele está em um culto muito abençoado, juntamente com tantas pessoas lá do outro lado, não é? E o nosso irmão Aparecido, que Deus resolveu recolhê-lo agora também recentemente, foi ontem, antes de ontem, estive no velório ali, e eu sei que o número de salvos está aumentando cada vez mais lá do outro lado. O número de pessoas do outro lado, acredito eu, que é maior do que o número do que está deste lado aqui. Então, olha, eu vou dizer, o grupo lá é grande, viu? É grande. Daqui uns dias nós vamos estar lá também, e os irmãos já estão aqui com esse tema aqui, o fim vem, então isso quer dizer que breve nós estaremos lá também. Eu quero ler aqui um texto da Palavra de Deus, ou melhor, ler o versículo, não é, que está em Ezequiel capítulo 7, versículo 2, ou versículo 6, que o 2 também fala. Assim diz: vem o fim vem, despertou-se contra ti, eis que vem. Glória a Deus. Vamos dizer juntos: o fim vem. O fim vem. Pode assentar. Meus irmãos, esse é um tema que podemos falar, analisar, argumentar, partindo de diversos ângulos. O fim. Ezequiel fala deste fim como um profeta de Deus. Ezequiel, cujo nome significa Deus fortalece. Um profeta que trabalhou no seu ministério de uma maneira enigmática, metafórica. Deus usou o profeta Ezequiel de algumas formas que hoje é difícil entender. Deus falou algumas coisas para o profeta Ezequiel que hoje seria quase que impossível entender. Mas Deus tem as suas formas de trabalhar e Ele não está preso no tempo. Deus age de acordo com a cultura da época. Deus não extrapola algumas coisas no sentido de trazer uma mensagem para o povo daquela época. Mas, ao mesmo tempo, no conteúdo profético, existem palavras que estão mais adiante. E aqui o profeta Ezequiel fala deste fim que vem. E capítulo 7, o tema do capítulo 7 é o fim vem, o fim vem. Já no versículo 1, ele fala do fim que vem sobre os 4 cantos da terra. Ora, meus irmãos, o fim. Nós falamos muito do fim. Fala-se muito dos finais dos tempos. Estamos vivendo nos finais dos tempos. Desde que eu era criança, que eu ouço essa
palavra, estamos no fim. Um dia desse chegou um irmão lá na igreja e disse que não dava mais tempo de construir a igreja porque o fim já estava chegando. E nós construímos a igreja e o fim não chegou. Mas esse fim precisa ser analisado, porque o fim tem um começo, e um meio e o fim. Tem o começo do fim, o meio do fim e o fim do fim. Eu não sei em que parte nós estamos dessa trajetória chamada fim, mas com certeza o começo do fim nós já estamos. Talvez estejamos no meio do fim, não estamos ainda no fim do fim, porque o fim do fim é o ponto final. Mas para algumas pessoas, o fim já está chegando. O final da jornada, para o irmão Aparecido, acabou a sua jornada aqui na terra. Para o pastor Julito, acabou a sua jornada. Para outros irmãos, entes queridos, que já partiram, a sua jornada terminara. Então, para eles o fim terminou, mas para nós ainda não. Mas existe um fim profético, existe um fim relacionado à vinda de Cristo, um fim relacionado ao arrebatamento da igreja, um fim relacionado à segunda vinda ou à ressurreição, um fim relacionado a Apocalipse capítulo 20, verso 15, e aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Para tudo isso tem um dia. Existem uns dias para determinados fins. E eu quero falar de alguns dias importantes na palavra de Deus que nos lembra o início, o meio e o fim do fim. Glória a Deus. Quando nós lemos Obadias capítulo 1, verso 15, fala que o dia do Senhor está perto, também nos lembrando do fim. Quando nós lemos 1 aos Tessalonicenses capítulo 5, verso 2, fala de um dia que nos lembra o fim, que é o dia do Senhor. Quando lemos Salmos 118, verso 24, o salmista nos faz lembrar de um dia, que é este é o dia que o Senhor Deus fez, nele nos alegraremos, nele nos regozijaremos. Mas o dia que mais nos impressiona nas Escrituras, nós temos nas Escrituras 2 dias proféticos muito significativos, relacionado ao fim dos tempos. O primeiro dia é o dia profético chamado Dia do Senhor. Eu creio que Ezequiel está falando do dia do Senhor. O dia do Senhor relaciona-se com um dia depois do dia de Cristo. Mas o dia do Senhor fala de uma intervenção de Deus da história. O dia do Senhor fala de um dia escatológico. O dia do Senhor inclui também o período da grande tribulação. O dia do Senhor inicia-se logo após o dia de Cristo. O dia de Cristo está relacionado com o arrebatamento da igreja, com a volta do Senhor Jesus Cristo, quando a trombeta irá soar e os mortos em Cristo ressuscitarem primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados em um abrir e fechar de olhos. Esse é o dia de Cristo, que está dentro deste fim que nós falamos e às vezes não entramos nos detalhes escatológicos, hermenêuticos, exegéticos deste fim tão falado. Mas quando lembramos desse dia, temos também que retroceder a alguns outros dias na história. O profeta Isaías, por exemplo, profetizou
a respeito do escape de Deus. O profeta Isaías, no capítulo 53, fala de Jesus Cristo levando sobre os seus ombros o madeiro, sendo crucificado. Fala dos nossos pecados que foram lançados sobre ele. Miqueias fala de um outro dia extraordinário, que é o dia do nascimento de Cristo, que também está inserido no começo deste fim. Grande dia foi o dia do nascimento de Jesus Cristo. Dia incomparável na história. Nós, aqui